O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para sua casa, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E os seus irmãos não são Tiago, José e Simão e Judas? E as suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta não é estimado em sua própria pátria e em sua família. Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos aqui reunidos em torno da palavra de Deus para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, aquilo que o Senhor tem para nos falar. A palavra de Deus, ela sempre orienta a nossa vida, sempre orienta a nossa existência. E é na palavra de Deus que nós devemos buscar o sentido para a nossa caminhada de cristão, para a nossa caminhada de fé. Se tirarmos a palavra de Deus da nossa vida, da nossa caminhada, nós perdemos a direção correta. Então, todas as vezes que nos reunimos em torno da palavra de Deus, Ele nos fala, Ele nos aponta a sua vontade. Hoje, nós estamos diante da liturgia da palavra, na primeira leitura do livro do Levítico, que nos apresenta as festas e as solenidades do povo de Israel. O povo de Israel que recebe de Deus como preceito algumas memórias que devem ser celebradas no decorrer da sua vida. E a leitura nos narravam essa solenidade, essas festas. Essas solenidades, essas festas, elas tinham dois grandes objetivos. O primeiro objetivo era reunir a Assembleia Santa, reunir o povo de Israel para prestar culto a Deus e para recordar as maravilhas que Deus realizou e que Deus realizava para o seu povo. Então, por isso, todo israelita deveria participar dessas festas para prestar culto, para recordar as obras, as maravilhas, os milagres de Deus e também para ouvir os ensinamentos de Deus. O segundo objetivo era parar, dar um tempo no trabalho, porque durante essas festividades a comunidade israelita não podia fazer nenhum tipo de serviço. Tinha que parar porque deveria dedicar a vida somente ao culto. Então, e para nós hoje? Tem importância essas festas? Tem. Elas recebem Jesus Cristo um novo sentido. E também nós continuamos sendo convocados por Cristo a nos reunirmos para ouvirmos as maravilhas de Deus, para recordar a sua obra libertadora em favor dos seus filhos e para agradecer por tantas coisas que Ele nos concede. Também continua sendo válido
nós pararmos, diante das nossas atividades, para prestarmos culto a Deus, para voltarmos o nosso coração. Porque muitas vezes nós vivemos tão corridos com os nossos afazeres, com as nossas preocupações, que não temos tempo de ouvir a Deus, de meditar a palavra de Deus, de rezar, de estar em comunhão com Deus. Por isso, em algum momento da nossa vida, nós precisamos parar e voltar o nosso coração para Deus, esquecermos um pouquinho as nossas preocupações, os nossos afazeres, para dedicar a nossa vida ao Senhor. Então somos convidados a estar sempre reunidos em torno da palavra, em torno desse Cristo que nos convoca para sermos também um povo santo, para sermos uma Assembleia Santa, que faz a vontade de Deus. Hoje o Evangelho nós estamos diante de uma passagem muito interessante da vida de Jesus. Nos dias anteriores nós estávamos ouvindo as parábolas do reino. Jesus que estava ensinando o seu reino, pregando o reino de Deus por meio de parábolas, apresentando o reino como um grande tesouro que todos devem descobrir, que todos devem tomar posse desse tesouro, devem possuir este tesouro. Hoje encerrou já a parte das parábolas e começamos agora uma outra parte, uma outra etapa da vida de Jesus, apresentado pelo evangelista Mateus. E hoje traz uma passagem interessante. Jesus que chega à sua cidade. E ele chegando à sua cidade, ele vai à sinagoga para ali ensinar, para pregar a boa nova. Só que chegando à sinagoga, para exercer o seu ministério de anunciar a boa nova, Jesus, ele não é bem aceito, porque ele é daquela própria cidade. Então os seus conterrâneos começam a ficarem admirados. A palavra até usa a expressão ficam escandalizados, perguntando de onde vem tanta sabedoria, como que ele faz esses milagres, como que ele faz essas curas, como que ele prega assim. E ele não é aceito. E eles começam a fazer um monte de questionamentos em torno de Jesus. E por isso eles perdem a graça, porque naquela cidade Jesus não pode realizar muitos milagres, porque eles não tinham fé. Na nossa vivência de cristão, nós somos convidados a experimentar Jesus Cristo, a fazermos uma experiência de adesão, de fé à pessoa de Jesus e acolher Jesus como nosso Senhor, acolher Jesus como nosso Salvador por meio da fé. Quando nós nos prendemos aos questionamentos humanos, nós perdemos a graça de vivenciar o amor de Deus. Nós perdemos a oportunidade de vivenciar a graça de Cristo. E infelizmente hoje nós encontramos tantas pessoas que querem conhecer Jesus, que querem até mesmo seguir o Cristo, mas para seguir o Cristo querem explicações lógicas para tudo, querem explicações humanas. E a lógica de Deus fogem às nossas explicações humanas, fogem aos nossos conhecimentos. Então é necessário fazermos uma adesão a Cristo e não só viver questionando. Quantas pessoas perderam a fé, perderam o sentido da fé, porque querem uma explicação para tudo e esquece de confiar em Deus, esquece de se entregar a Deus, esquece de vivenciar o amor de Deus, de fazer uma relação de comunhão, de amor com Deus. A nossa fé é para ser vivida, a nossa fé é para ser experimentada, é para ter uma experiência pessoal.
Então, queridos irmãos, queridas irmãs, nós somos convidados a abrirmos o nosso coração para acolher Jesus, para acolhermos verdadeiramente aquilo que Ele tem para nos oferecer, aquilo que Ele tem para nos ensinar. Por isso, nós devemos abrir sempre o nosso coração e deixar de lado os questionamentos, deixar de lado os preconceitos, deixar de lado tudo aquilo que possa nos afastar e impedir de viver este Deus. E Jesus, ele usa uma expressão nesse evangelho muito interessante. Nenhum profeta é aceito na sua pátria, na sua família. Isso é muito interessante e é válido para nós, né, nas nossas comunidades, na nossa vivência de fé. Quantas vezes também nós não aceitamos, né, não acolhemos a palavra de Deus, porque nós ficamos preocupados. Eu já conheço esse padre, eu já conheço esse coordenador, já conheço essa pessoa que vai pregar, já conheço isso, já conheço fulano, e muitas vezes nós nem paramos para ouvir, né, a mensagem que a pessoa tem para transmitir. Por isso, nós somos sempre convidados a abrir mão de tudo isso para acolhermos a mensagem de Cristo. Né, acolhermos aqueles que nos trazem a mensagem de Cristo. Nós temos que acolher aquelas pessoas que dedicam à pregação, que se dedicam ao ensinamento, que se dedicam ao ensino da palavra, que se dedicam ao ensino da igreja. E muitas vezes nós recusamos, né? Porque nós queremos ouvir somente, né, as pessoas de fora, que vêm com a outra mensagem diferente, que vêm fazer isso, que vêm fazer aquilo. E esquecemos que o foco não é o mensageiro, mas o foco é a mensagem trazida, é a mensagem que é a palavra de Deus, que é a vontade de Deus. Por isso, peçamos ao Senhor que nos conceda essa graça, a graça de sermos sempre acolhedores, a graça de termos um coração sempre aberto para acolhermos a boa nova, para fazermos a experiência do seu amor. E hoje, dia 4, a igreja celebra a memória de um santo tão conhecido que é São João Maria Vianney. Um santo que todos nós já sabemos um pouquinho da sua história, da sua vida. Sabemos que ele teve muitas dificuldades na sua vida acadêmica, nos seus estudos, mas ele é ordenado padre e vai para uma pequena cidade lá da França. Uma pequena cidade lá no fim do mundo. E ele, mesmo diante das suas limitações, ele se dedica à pregação da Boa Nova, se dedica à vida do sacramento, sobretudo da confissão, e com a sua simplicidade, ele consegue converter muitas pessoas. Por meio do seu exemplo de vida, ele consegue arrastar muitas pessoas para Deus. Então, hoje, celebrando o dia de São João Maria Vianney, peçamos também a Deus que possa nos dar a graça de sermos simples diante de Deus, diante do irmão, mas a graça de sermos sempre acolhedores, né? Acolher a palavra, mas também acolher o próximo e vivenciar aquilo que falamos, aquilo que pregamos, aquilo que ensinamos. Assim como São João Maria Vianney, que o exemplo dele possa ser válido. Não só, né, falamos que São João Maria Vianney é o padroeiro dos padres, dos párocos, mas que o exemplo dele seja válido, não só para nós padres, mas sejam válidos para todos os fiéis. Porque ele é santo, porque ele dedicou a vida ao Evangelho, porque ele acolheu Cristo e fez a experiência com Cristo. Que nós também possamos acolher o Cristo e fazermos a experiência com Cristo, e que essa experiência com Cristo nos leve a buscar a santidade e a viver a santidade. Por isso, peçamos ao Senhor hoje, por intercessão de São João Maria Vianney, que abençoe, né, todos os padres que dedicam a vida ao ministério
da pregação, da confissão, a vida pastoral, e também possa nos abençoar todos, dando-nos a graça da perseverança nos ensinamentos de Cristo, para que sejamos sempre obedientes à vontade de Deus. Amém? Amém.